Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, doutor em filosofia, professor de filosofia na Universidade do Estado de Mato Grosso. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e já pedindo aí quem ainda não está inscrito aqui no canal que se inscreva e que também dê aí o seu joinha. Bom, hoje é sábado e como a gente vem aí pensando, né, planejando, os sábados nós vamos dedicar ao chamado café filosófico, né? Eu ainda estou organizando aqui um projeto, tá, do Café Filosófico para ser institucionalizado aqui pela universidade, né, pela Unemate. Café filosófico, chimarrão filosófico também, né, pode ser tereré filosófico para quem de repente aprecia mais o tereré, porque a nossa região aqui, inclusive, é uma região muito quente, né? Muito calor e hoje o bicho está pegando. Aí a gente ainda toma um chimarrão no ar, né? Só pode ser no ar, né? Não tem condições de tomar de outra maneira. Então, com isso, eu vou começar o assunto aqui de hoje, que já tem alguns dias que estou pensando de tratar aqui sobre esse tema, tá? Sobre a temática da autoridade, tá? O tema tem a ver com a autoridade. Vamos entender um pouquinho qual o significado, qual o sentido, né, da autoridade, tá? Eu vou apresentar, para poder começar aqui, né, essa temática, apresentar um livro da filósofa Hannah Arendt, tá? Entre o passado e o futuro, está aqui, tá? A obra da Hannah Arendt, né? Entre o passado e o futuro. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Esse livro aqui é excelente. A Hannah Arendt, para poder compreender, né, um pouco mais assim sobre a situação de mundo que nós estamos vivendo, principalmente aí com a ascensão, essa coisa toda da extrema direita, né, do fascismo e assim por diante. A Hannah Arendt, eu diria para vocês assim que é muito importante mesmo. Ela nos ajuda, tá, a compreender uma série de coisas, principalmente no que se trata no campo da violência, que é o que mais se faz presente de modo especial nesse mundo, né, contemporâneo que nós estamos vivenciando, tá? Pois bem, vamos então entrar nessa questão no que diz respeito sobre autoridade. Eu vou primeiramente aqui tomar como base, né, assim, o que a Hannah Arendt vai tratar sobre a questão da autoridade. Essa parte aqui, gente, é muito interessante porque ela vai aprofundar, né, assim, pegando um pouco até da história, né, historicamente falando, desde a Grécia Antiga, né, ela vai retomar, inclusive, filósofos muito conhecidos, né, como Platão, o Aristóteles, né, de modo especial, para poder trazer, inclusive, uma dimensão política, né, que a questão da autoridade também está imbuído da questão política. Não é por menos, né? Mas tem um ponto muito importante também que a gente não pode deixar de destacar aqui, é que a Hannah Arendt vai entrar no campo da educação, né? Dentro do campo da educação. E talvez eu vou acabar me concentrando um pouco, de modo especial, nessa parte relacionada à educação, tá? A gente vai tratar de uma série de coisas, vamos tentar, assim, tratar aqui de forma um pouco resumida, para não ficar muito longo, né? Senão o vídeo fica longo demais, fica um pouco cansativo, né? Mas tem uma questão de fundo aqui, que a Hannah Arendt vai tratar sobre a questão da autoridade, que é assim, é a questão do autoritarismo, né? Então, antes de a gente compreender, assim, até um pouco melhor sobre o que vem a ser, né, a autoridade, nós temos que, por primeiro, compreender, entender o que é o autoritarismo. E em que momento esse autoritarismo está presente no nosso meio, na nossa sociedade. Tá? A Hannah Arendt ela diferencia muito bem, tá, de uma forma muito clara, muito evidente, o autoritarismo da autoridade. E tem um detalhe muito interessante, porque ela vai entrar no campo também do discurso, né? O discurso autoritário e o discurso, quando o discurso é autoritário e quando o discurso ele está imbuído, por exemplo, de autoridade.
tá? Bom, vamos ver se a gente caminha aqui de uma forma didática para a gente poder não se perder, tá? Então, primeiramente, ela vai tratar sobre a questão do autoritarismo, né? E é interessante que, primeiramente, né, dentro do ponto de vista histórico, a Hannah Arendt vai situar essa questão do autoritarismo nisso que o mundo, né, vivenciou de uma forma muito violenta, de uma forma muito violenta, tanto do ponto de vista do discurso quanto do ponto de vista da prática, né, que é o nazismo e também o fascismo. Ela situa muito o nazismo, tendo o fascismo também como se fosse dois momentos assim que aconteceram, né, um na Alemanha e o outro na Itália. Mas o básico e o importante é o que está imbuído, né, nesses dois momentos, né, nessas duas ideologias, vamos dizer assim, tá, que contém o nazismo e que também contém o fascismo. Bom, a Hannah Arendt ela vai então situar que essas duas formas, por exemplo, de Estado, duas formas de governo, né, que o mundo vivenciou de uma forma terrível, né, como foi o nazismo e também o fascismo, ela vai situar no campo da violência. Então, isso aqui é muito interessante porque uma das coisas que nós podemos, assim, situar, né, ou compreender quando se trata do autoritarismo é a questão da violência. Tá? Ou essa violência ela vai acontecer de forma, assim, física, né, que é a violência, a truculência, né, que é comum muitas vezes nós nos depararmos com esse tipo de violência. Por exemplo, quando a polícia, né, que ela vem com os cacetetes ou então com o gás lacrimogêneo, né, e assim por diante, quando há o uso da violência, né, a violência física mesmo, né, essa violência física, para poder conter, ou conter uma multidão, ou conter uma manifestação e assim por diante. Então, nós temos a presença dessa violência, essa presença da violência, que é terrível, né? Também, dentro do campo do autoritarismo, pode também estar presente o discurso, que a gente vai chamar também de um discurso violento, né? Onde esse discurso, né, ele é utilizado num sentido ou de coagir, né, de coagir as pessoas, ou coagir o adversário, qualquer coisa assim, né? E ele é também assim, um discurso de agressão verbal, né? Onde a pessoa que está nesse campo de poder, né? Que ele se sente poderoso, ele se vê na capacidade ou na liberdade, sei lá, liberdade entre aspas, mas na condição de utilizar a seu bel prazer esse discurso violento ou esse discurso agressivo. Então, esse é um ponto assim muito interessante da Hannah Arendt, que ela vai então situar que a questão da violência está muito presente, por exemplo, quando se trata do autoritarismo, tá, gente? Do autoritarismo. E com isso, então, ela vai dizer que o nazismo, né, que durante todo o período, né, lá da Alemanha, em que Hitler, por exemplo, esteve no poder, essa violência, então, se fez presente em todos os sentidos, né? Desde o sentido do discurso violento, na questão física também, que foi toda aquela perseguição, né? Os campos de concentração contra os judeus e assim por diante. E as mortes também que aconteceram também naquele período, tá? E aí, bom, será que então que a questão do autoritarismo só ficou lá, né? Nesse período histórico do nazismo e do fascismo? Aí é que vem a questão. É até por conta disso que a Hannah Arendt vai tratar sobre o assunto de autoridade, né? Porque não ficou lá, né? O nazismo e o fascismo, para a gente poder compreender, eles são vivenciados tempos em tempos, ou dentro do campo político, tá?
E aí, tem um detalhe muito interessante. Às vezes você pode dizer assim, mas nós vivemos uma democracia, né? Aqui no Brasil nós temos uma democracia, vivemos um país democrático, essa coisa toda, né? Temos a Constituição Federal. Você vai para os Estados Unidos, você vai dizer a mesma coisa. Estados Unidos é um país democrático, né? Tem eleição, podemos até questionar o tipo de eleição, mas tem eleição, né, nos Estados Unidos. Você vai para a Europa, a mesma coisa. Então, a característica, né, o que caracteriza, por exemplo, esse Estado, esse tipo de Estado, né, como o do Brasil, né, o Estado constitucional, né, o Estado democrático, o Estado democrático de direito, né, e assim por diante. Então, nós dizemos que vivemos, então, uma democracia, tá? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. No entanto, o autoritarismo ele pode se fazer presente mesmo na democracia. Então nós vamos ter assim, em muitos momentos, né, em muitos momentos, ou às vezes pode acontecer no Congresso, né, com deputados, pode acontecer com governadores, pode acontecer com prefeitos, por exemplo, na sua cidade, na minha cidade, né, onde esse autoritarismo ele pode aflorar, né? Então, em muitos momentos nós vamos ver então presente, né, esse autoritarismo, tá certo? Como foi o que aconteceu aqui no Brasil, o período, por exemplo, em que o Bolsonaro, né, onde ele ganhou as eleições, né, 2018, né, ele ganhou as eleições, e durante esse período em que ele esteve no poder, o autoritarismo ele se fez presente. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas o período do Bolsonaro foi um período onde ele não mexeu, né, vamos dizer assim, né, na imprensa, ele deu liberdade para a imprensa, liberdade entre aspas, porque tinha um problema do discurso, né, que aqui também nós temos o discurso violento. Talvez ele não partiu assim de utilizar o poder contra, né, a imprensa de uma forma efetiva, como era o que ele batia muito em cima da Globo, aquela coisa toda, mas ele tinha um discurso violento contra repórteres, né, discurso violento quando alguém lhe perguntava qualquer coisa, ou quando falava qualquer coisa, ou questionava ele dava uma resposta violenta, né, todo discurso violento no que diz respeito, né, à questão da Covid, que vocês sabem muito bem, né? Quando ele dizia que era uma gripezinha, que ele se utilizou de um discurso violento para poder ir contra os princípios científicos, morais, éticos e tudo mais, que existia em relação a essa epidemia, né, terrível que foi, né, a Covid, que acometeu, né, muitos e muitos brasileiros, milhões de brasileiros e milhões que foram mortos por conta da Covid. Então, não há assim motivo da gente repetir tudo aqui, né, ou relembrar o que foi que aconteceu, tá? E como ele fazia até chacota com relação aos mortos, né, as pessoas que morreram com Covid ou quem estava com a Covid, né? Ele fazia chacota, ele ria, aquela coisa toda. Por trás de tudo isso existe uma atitude violenta, né? Essa atitude violenta do Bolsonaro, que fez parte, né, durante todo o seu processo, né, eu digo assim, o procedimento, né, da sua vivência no poder, né, a forma como ele lidou com esse poder, né? E aí, ao mesmo tempo, defendendo a sua família, fazendo de tudo quanto, se utilizando de todos os meios para que a sua família se livrasse de problemas, de penas, né, de penalizações jurídicas e assim por diante. De todo isso que a gente sabe e que vem agora sendo revelado, sendo investigado pela Polícia Federal. Porque a Polícia Federal está, né, dizendo para todo mundo tudo que tem acontecido, os graves problemas que têm acontecido, que chegou inclusive até agora da gente compreender, entender melhor sobre a questão do golpe, né, do golpe que estava sendo preparado, essa tentativa de golpe, tá? Todo o planejamento do golpe que culminou naquele 8 de janeiro, né, de 2022, né? 2023, né, gente? 2022 é que foi o período da eleição, 2023. Bom, gente, então, aqui nós estamos tratando do autoritarismo,
né? Eu acho que por aqui dá para compreender muito bem aonde que está a presença do autoritarismo. Agora, vamos falar então sobre a autoridade. Aonde que está a autoridade? É muito interessante porque a Hannah Arendt, uma das coisas assim que ela vai nos dizer para que nós possamos, né, até nós, né, ter assim muito presente a autoridade, o discurso, né, onde essa autoridade vai se fazer presente também no discurso, tem a ver com o conhecimento, o domínio da tradição. Quando a gente está falando da tradição, nós estamos falando dos pensadores, nós estamos falando desse domínio que nós precisamos ter, por exemplo, da história, né? Se estamos falando sobre filosofia, temos que ter então esse domínio, né? Desde lá da Grécia Antiga, desde os pré-socráticos, para vocês terem uma ideia. Então a gente precisa, na realidade, estudar, né? No fundo, a gente chega a uma conclusão que a Hannah Arendt, o que ela está querendo dizer? Que a pessoa que tem a autoridade é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que se prepara, é uma pessoa que tem o conhecimento. Mas é o domínio, mas não é qualquer conhecimento. A pessoa, se a gente tratar sobre a questão política, essa pessoa, então, ela tem o domínio político, né? O domínio do conhecimento político, né? Não basta a gente, só para situar aqui como exemplo, não basta a gente falar em democracia, que é bonito falar em democracia, né? Ou às vezes a gente imaginar o que seja a democracia. Tomar determinadas atitudes achando que isso daqui é democracia. Como a gente vê muito isso, né? Muito presente nas redes sociais, a gente vê muito isso. E na prática também, né? Até na prática entre os políticos também. A gente cansa de ver isso por aí, né? A pessoa tem uma atitude agressiva, né? De um discurso violento. Aqui vem um lance muito interessante, né? Vou dar um exemplo assim, às vezes um determinado político que tem um discurso violento contra os negros, que isso acontece, já tem acontecido e muito, né? Ou a perseguição, por exemplo, às vezes até colega parlamentar que é negro, que é negra, né? Eu sei de caso que aqui na minha região de Mato Grosso, né, de perseguição que acontece com vereadoras, eu posso até dizer vereadoras, porque não é só aqui de Cáceres que nós temos também uma mulher negra, também em Cuiabá nós temos uma mulher negra vereadora, enquanto elas são perseguidas, né? E aí, muita gente que se utiliza de um determinado discurso, né? Por trás desse discurso a gente percebe claramente que há uma perseguição, né? Que é um discurso violento, mas ela, no fundo, ela quer dizer que é democrático. O que ela está fazendo faz parte de uma democracia, que é uma liberdade de expressão, e assim por diante, né? Que as pessoas podem falar o que quiser. É dessa maneira que a coisa é vista. Quando a gente percebe umas coisas assim, dessa maneira, qual é a leitura, né, que a gente faz até dentro do ponto de vista da Hannah Arendt? É a falta do conhecimento. A pessoa, no fundo, ela não sabe o que é democracia. Ela não sabe como que na prática funciona, por exemplo, uma democracia. Como que na prática funciona um Estado democrático, né? E é o que acontece também na cabeça, por exemplo, de muitos bolsonaristas, né? Inúmeros bolsonaristas que eles apoiam, né, o Bolsonaro e não conseguem entender que tudo aquilo que aconteceu do 8 de janeiro, né, que aconteceu em Brasília, de 2023, não conseguem entender que tudo aquilo, essa arruaça toda, não faz parte, por exemplo, da democracia. Que você, assim, da forma que foi feito contra os três poderes constituídos, né, os três poderes que fazem parte, por exemplo, do Estado democrático, não pode acontecer situações como essa. Situações de arruaça, situações de baderna, né, situações de invasão, né, como foi o que aconteceu, de violência, né, terrível, absurda, como foi o que aconteceu ali. Elas não conseguem entender. Aí a gente entra numa situação até de achar que quem fez tudo aquilo lá, que está sendo praticado uma injustiça contra eles por conta da prisão, por conta da condenação. Na realidade, eles foram condenados porque eles praticaram assim, atitudes
criminosas e que precisam pagar por conta dessas atitudes criminosas. Esse é o espírito, né, de um Estado democrático. O Estado democrático age dessa maneira. Bom, mas voltando então sobre a questão da autoridade, né? A autoridade, então, aqui esse é um ponto importante, vai exigir então conhecimento, vai exigir então o domínio que você precisa dominar, né, assim em termos de conhecimento histórico e assim por diante, desde tempos passados, muito antigos, né, até chegar ao nosso período atual, em diversos sentidos. Se a gente estiver tratando sobre a política, precisa haver todo esse domínio. A gente precisa, por exemplo, compreender sobre a questão de regimes políticos, né? Um regime, por exemplo, absolutista, um regime parlamentarista, um regime monárquico, por exemplo, foi o que nós vivenciamos na nossa história, né? A gente precisa entender como que foi que aconteceu tudo isso e como que a Europa, por exemplo, vivenciou durante muito tempo, né? Alguns regimes políticos diferentes um do outro, o próprio Brasil, né? Você tem que pensar desde o período monárquico aqui no Brasil, o período republicano aqui no Brasil, o período, por exemplo, da ditadura militar, também vivenciada aqui no Brasil, o período em que a democracia, né, foi instaurada, por exemplo, no Brasil, a partir da Constituição de 1988. Então você tem que ter esse domínio, você tem que saber dessas coisas. Aqui está a autoridade, né? Esse é um ponto que a Hannah Arendt vai tratar, então, com a gente. E aí, dentro do campo político, para a gente poder encerrar essa parte, a Hannah Arendt vai dizer o seguinte, que a autoridade, aqui dentro do campo político, está presente em que sentido? Está presente quando você elimina, quando você evita a todo custo qualquer coisa que está dentro desse campo, por exemplo, da violência, né? Ou seja, tanto do ponto de vista do discurso, quanto do ponto de vista das ações políticas. Numa greve, você não vai jogar um bando de polícia lá para poder dispersar, para poder bater, por exemplo, nos grevistas. Quando você usa, né, você faz esse tipo de atitude, você não está agindo com autoridade. Você está agindo, pelo contrário, com autoritarismo. Tá, gente? Não confundam a questão de autoridade, por exemplo, autoridade com o poder de fogo, poder da polícia que aí a gente sempre costuma, quando a gente vai falar em autoridade, joga para o campo, por exemplo, da polícia. A autoridade de um tenente, a autoridade de um general, a autoridade assim por diante. A autoridade que a Hannah Arendt discute é muito diferente disso. Não vamos confundir, tá? Pelo amor de Deus, não vamos confundir. A autoridade é bem o contrário de tudo isso, né? A autoridade tem que, por exemplo, partir do convencimento. Você não vai utilizar um discurso violento, né? Você não vai usar a violência do discurso para você poder atacar o seu adversário, você poder atacar as pessoas. Você vai, na realidade, usar da inteligência do seu discurso para convencer. Você tem que trabalhar com um convencimento e não com um ataque, tá? Nada disso, tá? Bom, para encerrar de vez, a parte da educação. Na educação, nós temos muito a presença do autoritarismo, tá? De professores autoritários. Aqui eu quero pegar mais assim o campo dos educadores, né? Dos professores, das professoras. Há muito assim, a gente percebe, né? Eu sou professor, né? E é muito perceptível, até no ambiente, por exemplo, que a gente trabalha, essa questão do autoritarismo. Eu diria assim que, em grande parte, a presença do autoritarismo entre os professores é muito forte, infelizmente, é muito forte. E é esse autoritarismo que acaba fechando, sabe? Não dando abertura para inovação dentro do campo da educação, tá? Para que os alunos criem mais gosto, né, de estar ali, ou na faculdade, ou na escola, né, alunos também menores, crianças, ou adolescentes, ou qualquer coisa assim. Você vai sentindo assim uma situação, muitas vezes, de pessoas, parece que elas querem manter longe, né, distante a universidade. Eu não vou falar da universidade porque é onde eu estou, na universidade. Infelizmente, esse tipo de situação acontece. Isso é comum, né? Professores que são extremamente autoritários em sala de aula, tá? Professores que, vejam bem,
eu vou falar aqui um palavrão aqui, tá? Que se utiliza de um autoritarismo semelhante ao nazismo e ao fascismo dentro da sala de aula. Professores que se acham que parece que tem um poder, né? Um poder muito, muito mais elevado, por exemplo, do que os seus alunos na sala de aula. Professores que não têm diálogo com os alunos e não abre espaço para o diálogo, né? A dialogicidade, por exemplo, do Paulo Freire corre longe, né? Professores que não dão atenção para os problemas, por exemplo, que os seus alunos enfrentam. Não querem nem saber, né? Eles têm uma ilusão na cabeça de uma coisa, não sei, que está na cabeça desses professores, de achar que os alunos é que tem que se virar, os alunos que tem que, se quiser, né, estar aqui na universidade, é eles é que se dane, né? Então, tipo, você não dá atenção, você vira as costas, né, para esses alunos, tá? E com isso nós vamos enfrentando uma situação bem complicada, né? Ainda eu vejo assim que tem gente que enfrenta o período, inclusive da faculdade, eu até falo assim que eles são vitoriosos, né? Enfrentaram muitas coisas, enfrentaram muitos professores, enfrentaram muitos problemas, né? E o conhecimento, por incrível que pareça, deixa a desejar, né? E aí fica aí tentando achar onde é que está o problema, que os alunos estão com pouco conhecimento, não conseguem entender que é o próprio autoritarismo é que atrapalha, tá? A chegada desses alunos com um nível baixo de conhecimento. E aí a autoridade, encerrando de vez, na educação, o professor que utiliza da autoridade na educação é o contrário. É um professor freiriano, por exemplo. É um professor que ele olha para os alunos, ele dá atenção para os alunos, ele dialoga com os alunos, ele escuta os alunos. Estou falando alunos e alunas também, tá? Com isso, não estou querendo dizer que esse professor é um professor passador de mão na cabeça do aluno. Não é isso. A gente não pode confundir as coisas. O professor que tem autoridade, ele não é o que passa a mão na cabeça dos alunos. Mas, no entanto, ele escuta os alunos. Ele ouve. Afinal de contas, eu não sou um rei dentro da sala de aula, né? Eu não posso me ver, por exemplo, na sala de aula como se eu fosse um reizinho, né, na sala de aula. O todo-poderoso da sala de aula. Então, esse professor que tem essa autoridade, ele é um professor que se esforça, né? Ele se esforça, ele se preocupa para que o aluno aprenda, para que o aluno avance, né? Assim como ele, como eu, né? Cheguei a um nível de um doutorado, qualquer coisa assim, ele faz de tudo para fazer com que, por exemplo, que esses alunos também façam a mesma coisa. E com isso nós não podemos ficar trabalhando do ponto de vista da punição. A gente fica punindo a vida inteira, o aluno nem chega, às vezes, na metade do curso, desiste. Ele desiste porque ele está sendo punido demais. Ele não quer saber de punição. Então ele vai embora, deixa a universidade, não caminha, não termina, não vai para o mestrado, não vai para o doutorado e assim por diante. Tá bom, gente? É isso que eu tinha de dizer hoje aqui. Passar essa importante reflexão para vocês. Espero que vocês, né, aqui dê uma boa olhada, tá? Na Hannah Arendt, tá? Entre o Passado e o Futuro. Uma obra riquíssima. Um abraço e até a próxima. Olha, amanhã, domingo, estarei fazendo gravação aqui, notícias de domingo. Até lá.